Olá, pessoas! Tudo bem? Então, agora, em histologia vegetal, veremos a anatomia dos órgãos vegetativos, ou seja, a anatomia da raiz, do caule e da folha. Seguinte, anatomia dos órgãos reprodutivos. Normalmente, quem estuda anatomia de órgãos reprodutivos é quem vai fazer alguma especialização dentro da botânica, dentro da anatomia de estruturas reprodutivas. Beleza? Então, aqui para nós, para ensino médio, então, nem se fala. Joia? Para ensino médio aqui, nós iremos, então, a anatomia de raiz, caule e folha. Eu começo sempre com a anatomia do caule, porque dele a gente consegue observar o básico e aí compara com folha e com raiz. Então, o caule, eu gosto de começar com ele. Tudo bem? Então, vamos lá. O caule em crescimento primário. Primeira coisa no caule em crescimento primário, que sempre cai em prova, é a comparação do caule de monocotiledôneas, que é esse que está à sua esquerda, e o das dicotiledôneas, que está à sua direita. Como eles estão em crescimento primário, o crescimento primário, então indica que o revestimento aqui ele vai ser feito pela epiderme nas duas plantas. Perfeito? Nas duas plantas. Agora, a diferença é que o seguinte, o grande X da questão é em relação aos vasos condutores. Presta atenção, presta atenção. Os vasos condutores, que cada um desse aqui é um feixe, ó. Os vasos condutores em monocotiledôneas, eles estão espalhados em um tecido parenquimático. Espalhados. Perfeito? Ao passo que nas dicotiledôneas, os feixes vasculares, que são essas estruturas aqui, ó. Os feixes vasculares, eles estão organizados ao redor de uma medula parenquimática. Joia? Medula parenquimática. Aí, como ele tem uma medula, e aí você tem aqui um periciclo ao redor do cilindro central, então você vai ter aqui epiderme, córtex e cilindro central, bem definido. Então, aqui você vai ter o córtex. E no córtex desse caule você pode ter parênquima, colênquima e esclerênquima. Você pode ter um deles, dois deles ou os três deles. Beleza? Então, essa é a principal diferença. O que sempre cai em prova, então, ó, caule em crescimento primário, revestimento, epiderme. Aí, o caule, o que mais cai, sem sombra de dúvida, monocotiledônea, ele tem um caule com os feixes vasculares dispersos em um material parenquimático, tá? Esse caule, devido a essa disposição dos feixes, ele é classificado como atactostélico. Atacto aqui, ó, quer dizer difuso, desorganizado. Estelo quer dizer coluna. Tudo bem? Então, ele tem os feixes vasculares desorganizados. Ao passo que nas eudicotiledôneas, os feixes vasculares estão dispostos ao redor de uma medula. Portanto, esse caule é classificado como eustelo ou eustélico. Eu quer dizer verdadeiro, estelo coluna. Quer dizer, ele forma uma verdadeira coluna de xilema e floema. Beleza? Tranquilo? Então, essas são as principais características do caule em crescimento primário. O caule em crescimento secundário, quer dizer, já apresenta câmbio. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, ó, isso aqui é o câmbio vascular. Aqui é floema, já está, ó, beleza? Então, ó, aqui é floema primário, aqui é xilema primário. Aqui é floema, que vai começar a se formar o floema secundário, e aqui já é xilema secundário. Beleza? Então, acontece o seguinte, olha só, aqui tem uma planta, e nós vamos pegar aqui, quanto mais próximo do ápice, mais jovem? Então, vamos pegar aqui um crescimento secundário inicial. Esse crescimento secundário inicial, você tem aqui o câmbio vascular, beleza? E aqui, nesse ponto, você tem câmbio fascicular dentro do feixe e deixa eu apagar aqui, ficou muito próximo. Ó, aqui você tem o câmbio fascicular dentro do feixe e o intrafascicular entre os feixes. Perfeito? Então, por exemplo, ó, o câmbio que está aqui dentro desse feixe, por exemplo, ó, esse câmbio que está dentro do feixe
é o intrafascicular. E aí você tem o interfascicular. E tudo isso vai desaparecer quando ele começa a produzir xilema para dentro. Então aqui eu só vou ter câmbio vascular. Não uso mais o termo nem intrafascicular, nem interfascicular. Beleza? Por quê? Agora ele começa a formar xilema em toda a sua extensão e floema em toda a sua extensão. Aí ele vai começar a produzir xilema em toda a extensão. Olha só. Beleza? Xilema em toda a extensão e floema em toda a extensão. Beleza? Aí, num caule com crescimento secundário, ele vai ficar mais ou menos assim. Primeiro, o revestimento vai ser quem? Periderme. Aí você tem o córtex. E aqui, olha só, você tem floema em toda a extensão e xilema em toda a sua extensão. Tudo bem? Então, ele forma um círculo completo de vaso condutor num caule em crescimento secundário. Perfeito? Agora, quando nós falamos em caule secundário, aqui você tem uma imagem dele. Tudo isso daqui é xilema. Olha só. Aqui lá era um desenho, né? Isso tudo é xilema, tá? Aí aqui você vai ter um pedaço de floema. Esse floema está com bastante fibra esclerencmática, né? Ao redor dele aí. E aqui a periderme. Tudo bem? Aqui você vai ter a periderme. Então, essa é a estrutura. E aí, quando nós falamos aqui, olha só, percebe que tem uma parte mais escura e uma parte mais clara? Isso são os anéis de crescimento. Ó, em uma planta, aqui uma árvore cortada, por exemplo. Tudo isso que você está vendo é xilema. O floema deve estar bem pertinho da casca aqui, ó, bem pertinho da casca. Agora, tudo isso daqui, olha só, tudo isso daqui é xilema. E você consegue visualizar que tem partes claras e escuras? E são essas partes claras e escuras que formam os anéis de crescimento. Dando um zoom naquela estrutura, nós vemos aqui o seguinte. Esse anel mais claro, ele é chamado de anel primaveril ou chamado de anel precoce. Ele começa a ser formado no início da primavera, preparando a planta para o verão, que vai chover bastante, não é? E vai ter que transportar bastante água, beleza? Então, ela vai fazer células com grande diâmetro e paredes finas, e é por isso que ele é mais claro, beleza? Agora, nessa parte mais escura, você tem o lenho estival, ou também chamado de tardio, que ele produz no final do verão para o outono, para preparar a planta para o inverno. No inverno, você tem quedas bruscas na temperatura, não é? E você pode formar bolhas dentro do xilema, formando o que nós chamamos de embolia, não é? Então, quanto menor o vaso, menor o calibre do vaso, suas paredes bem espessas para suportar a pressão, não é? Então, são vasos bem pequenininhos, reduz a probabilidade de ocorrer uma formação de uma embolia. Beleza? Um processo de embolia. Então, isso é fisiologicamente. Aí chega no inverno o câmbio para. Então, para. Aí só volta de novo no início da primavera. Tudo bem? Então, é assim. O lenho primaveril prepara a planta para o verão e o lenho estival prepara a planta para o inverno. Tudo bem? Outono e inverno. Joia? Tranquilo? Aí quando nós olhamos, então, ficou tranquilo então isso, pessoal? Ó, lenho primaveril. Ele é a faixa mais clara, com células... Por que ela é mais clara? Porque as células são grandes e paredes finas, ou seja, então passa mais luz. Beleza? Então passa mais luz. O escuro, que é o lenho estival, tá? Ele tem o diâmetro menor, então passa menos luz. E ele é mais estreitinho, suas células são menores. Beleza? Então, por isso que fica mais estreito. Agora, por que é chamado de anéis de crescimento, ou às vezes anéis anuais? Porque cada conjunto de um anel claro e um anel escuro equivale a um ano de vida. Então, ó, aqui é 1 ano, 2 anos. Então, a cada anel claro e escuro, você tem 1 ano de vida da planta. Beleza?
Agora, o xilema secundário, cerne e alburno. Tudo bem? O xilema secundário mais interno, presta atenção no seguinte, ó. Tanto o xilema quanto o floema, tá? Quanto mais próximos do câmbio estiver, mais ativo para o transporte ele será. Tudo bem? Mais transporte ativo ele será. Conforme ele se afasta do câmbio, ele vai se tornando inativo para o transporte. Então, o xilema secundário ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em cerne e alburno. Cerne e alburno. Tudo bem? Aí nós temos o seguinte, o alburno é essa porção mais clara, é a porção mais clara. Ele é um lenho, porque você pode chamar de xilema, lenho, né? O xilema, ele é mais claro e ele é funcional. Como assim funcional? Ele transporta a seiva e também tem a função de sustentação. Joia? Agora, o cerne, que é a parte mais interna, ele secreta substâncias para dentro do xilema, e essas substâncias secretadas no xilema, elas obstruem o vaso. E agora, ele passa a ter a única função de sustentação. Tudo bem? Então, ele não transporta a seiva. Por favor, o cerne não transporta a seiva. Ele não é funcional quanto ao transporte. Beleza? Tranquilo? Aí, logo depois do xilema, então, se você ver as camadas, ó, aí você tem aqui o câmbio, que está em rosa. Logo depois, o floema secundário e as camadas da periderme. Beleza? Que vai depois se descascando. Tudo bem? Tranquilo? Joinha? É por isso que, às vezes, quando você corta e tira toda a casca da planta, como o floema é bem pouquinho, ele está junto à casca, você tira o floema junto. Aí vai formar o anel de Malpighi, que nós veremos na fisiologia vegetal. Beleza? Tranquilão? Agora, vamos ver uma foto disso. Então, aqui branquinho, alburno, e mais escuro, ó. Aqui branquinho, alburno, e o mais escuro, o cerne. Tudo bem? Joinha? Tranquilo? Então, tá bom. Assim, então, nós vimos caules, beleza? Essas foram as referências utilizadas. Um abraço e até mais.